O UFC México não foi como a gente esperava. Dos 5 representantes do Brasil, apenas a Bethe Correia trouxe a vitória e é por isso que o vídeo de hoje será analisando a vitória dela em cima da americana Sijara Eubanks. O UFC México também não foi como a gente esperava, porque a luta principal terminou com um no contest depois de um dedo no olho aos 14 segundos de luta. E por isso a gente não pôde presenciar a possível grande luta entre o mexicano Yair Rodrigues versus Jeremy Stephens. A frustração ela foi proporcional à nossa expectativa de ver grandes momentos como esse de Rodrigues e de Stephens, que são lutadores que têm em seus currículos vitórias espetaculares por nocaute. Antes da gente entrar na luta da Bethe, nós vamos olhar um pouquinho essa luta principal e entender o porquê ela foi tão frustrante. Aos 14 segundos do primeiro round, o mexicano desfere um chute baixo, Stephens busca responder e no instinto o Rodrigues tenta controlar a distância, colocando o braço à frente, mas como foi um movimento meio no susto, ele vem com a mão de cima para baixo e acaba passando os dedos no olho do americano, que acusa o golpe na hora. Os médicos tentam examinar o americano, que não consegue abrir os olhos. Pela regra, o lutador recebe a falta, ele tem 5 minutos para se recuperar. Herbie Dean dá esse tempo necessário, conversa com os médicos. Os 5 minutos chegam ao final e o americano continua sem conseguir abrir os olhos e a luta é encerrada e decretada no contest, ou seja, sem resultado. A torcida mexicana vai à loucura, fica muito revoltada e o evento acaba com aquela cena lamentável. Mas porque todo mundo, principalmente os mexicanos, claro, e a torcida do Rodrigues, acusam o Jeremy Stephens de estar fingindo, de fazer corpo mole, de fazer cena para não continuar a lutar, já que ele sentiu a pressão e tudo mais. Espera um pouco. Vamos lá. Em 2017, o UFC, a comissão atlética, na verdade, ela reformulou algumas regras, algumas cláusulas da regra do MMA. Uma das cláusulas que, ao meu ver, evoluiu foi a seguinte: o lutador que colocar o dedo no olho do adversário, mesmo que sem intenção, vai automaticamente perder um ponto. Antes dessa nova regra valer, o atleta era apenas advertido. E caso acontecesse novamente, aí sim ele perderia um ponto. Então a comissão atlética entendeu o quê? Que depois que o prejuízo já estava feito, não adiantava só advertir o atleta que cometeu a falta. Porque dependendo da gravidade da falta, o outro adversário já continuaria a luta em desfalque, em desvantagem, porque já estaria com o olho machucado, certo? Depois dessas mudanças na regra, o número de faltas por dedo no olho diminuiu bastante, mas quando ainda de fato acontecem, eu não lembro de ter visto um árbitro tirar um ponto de um atleta. Ou seja, essa regra ainda não está sendo levada a sério e, consequentemente, o público também não entende que essa falta é muito grave. Então o pessoal só consegue enxergar o lado de quem foi atingido. E se o cara foi atingido e não consegue voltar para a luta, ele está fazendo corpo mole, ele está fingindo, porque um dedo no olho nem machuca tanto assim. Isso é um pouco absurdo, porque a galera só está enxergando a culpa do atleta que sofreu a falta e não do atleta que cometeu a falta. A culpa toda está em cima do Stephens e eu não vi ninguém questionar a ação do Rodrigues, que na verdade, segundo as regras, foi ele que causou essa luta ter terminado por no contest, pois foi ele que cometeu a falta. Ficou muito claro que o Rodrigues não cometeu essa falta por querer, tanto que imediatamente ele levantou a mão lamentando o movimento, porém essas coisas acontecem por instinto ou por costume ou até mesmo por negligência, já que o Rodrigues é um atleta com uma envergadura maior do que a média da categoria e ele costuma fazer esse movimento com o braço estendido com frequência. Ele devia treinar esse movimento com a mão fechada ou pelo menos com os dedos para cima e talvez poderia ter evitado essa falta. Ah, tudo bem, ele fez a falta, mas passou os dedos de raspão, então eu não precisava fazer essa cena toda. Realmente, o ângulo da câmera não deu para a gente perceber com clareza o que aconteceu. Mas depois que o americano sai do hospital, é confirmado o diagnóstico. Houve uma abrasão na córnea, ou seja, um risco, um arranhão. A córnea é uma película que tem como uma das funções proteger os nossos olhos. E essa área ela é constituída de muitas fibras nervosas e quando um corpo estranho atinge essa superfície, nesse caso o dedo ou a unha do oponente, o olho se fecha imediatamente pelo reflexo de proteção. Os olhos ficam extremamente sensíveis à luz, por isso que o Stephen não conseguia abrir os olhos quando o médico que tentou examinar com a luz.
e sim, dói pra caramba. Eu já tomei um golpe dentro do olho em uma luta e eu posso dizer com toda certeza que foi a dor mais intensa que eu já senti nas minhas lutas. Enfim, é muito frustrante para quem pagou ingresso, para quem ficou até mais tarde para assistir, para quem fez alguma aposta, mas no final das contas o americano não teve absolutamente nenhuma culpa. E eu tenho certeza que os maiores prejudicados disso foram os próprios atletas. Mas fazer o quê? São coisas do nosso esporte, né? Então agora chega de polêmica e vamos para a luta da Beth. Beth Correia e Sijara Eubanks. Os 3 rounds foram muito parecidos, a Beth sempre colocando os melhores golpes de boxe, como essa sequência muito bonita de 2 cruzados logo no início da luta. É muito legal observar a Beth desferindo os golpes na linha de cintura adversária com bastante consciência. Olha só esse momento. A Beth já sabe qual o golpe que ela quer fazer, só que ela está esperando o melhor momento para entrar com um contragolpe. Então ela bloqueia 2 jabs, o primeiro, o segundo, e no terceiro ela entra tirando a cabeça para o lado, colocando o jab de encontro no abdômen e subindo com um direto no rosto. O movimento não saiu perfeito, por quê? Porque o MMA é um xadrez incrível, né? Enquanto Beth planejava o seu ataque, a Eubanks também planejava o dela. As duas acabaram entrando em ação no mesmo momento. Quando eu jogo um jab no meu adversário e ele não me ataca, ele só tira a cabeça ou bloqueia, aí eu acabo jogando de novo e ele faz o mesmo movimento, ele só bloqueia. Opa, então agora eu vou fintar o meu jab e entrar com o meu direto em seguida, porque aí vai pegar ele voltando. Foi o que a Eubanks fez. Jab, jab, jab direto. E as duas deram bote juntas. O direto da Eubanks ainda entra no rosto da Beth, só que como não tinha espaço para gerar potência, a Beth ainda sai melhor nesse lance, porque ela conseguiu continuar o movimento e encaixar o direto de direita no rosto da americana. A Beth estava com um tempo muito bom de resposta e mesmo com uma envergadura um pouquinho menor, ela conseguiu muitas vezes antecipar o chute da americana com esse bonito direto. Um outro momento de consciência da Beth é que ela está na mesma situação de antes, onde ela contragolpeou os jabs, só que agora ela está com uma distância muito maior. A Eubanks está alongando muito mais o jab, então o que ela faz? Ela espera 1, espera 2 e no terceiro, em vez de ela contragolpear com mão, ela contragolpeia com chute baixo. Aí já se passou metade do round e só a brasileira que colocou os melhores golpes até agora. Então a Eubanks começa a pressionar um pouco mais, a encurralar a Beth, aí ela solta um gancho direto, que foi muito bem defendido pela Beth. Quando a Beth firma a base para contragolpear, ela não imaginava que a Eubanks entraria nas pernas e aí ela tomou a queda. Depois da queda, a americana se mantém por cima, dominando, até que a Beth tenta virar de 4 apoio e a americana encaixa o braço direito por trás, buscando e segurando o antebraço da Beth. Essa é uma posição muito ingrata, que você fica todo rendido com o peso do seu corpo e o peso do corpo do adversário em cima do seu braço, sem você poder se mexer. Agora você só tem uma mão para se defender, a Eubanks também só tem um braço para atacar, porém ela está por cima, né? Está na vantagem. E aí a americana precisa bater dali, mas a Beth atrapalha, então a americana faz um movimento muito inteligente, coloca a cabeça embaixo da axila da Beth, agora a americana consegue puxar o braço e volta com duros golpes no rosto, golpes bem perigosos, mas a Beth é salva pelo gongo. O segundo round começa bem parelho, com as duas conectando bons golpes, trocando clinch, e a partir da segunda metade a Beth já começa a colocar os seus melhores golpes, principalmente bons ganchos na linha de cintura, boas combinações com cruzado e direto, e ela também consegue defender todas as quedas, todas as investidas de Eubanks. Agora, sobre esses ganchos na linha de cintura, eu parabenizo também o companheiro e treinador da Beth, o Edelson Silva, que é um excelente lutador de boxe profissional e também treinador de grandes feras do MMA. E a assinatura dele, um dos golpes preferidos dele é esse gancho na linha de cintura. Então é muito bacana ver a Beth seguindo os ensinamentos do treinador. O round 3 já foi bem equilibrado, porém a brasileira ao longo do round conseguiu conectar mais golpes, encaixou um volume maior de golpes e isso levou a vitória para a brasileira na decisão unânime, 29-28. É isso, galera. Parabéns a Beth Correia, que agora consegue dar uma respirada depois de 2 derrotas consecutivas. Essa vitória foi muito importante para ela se fortalecer e continuar na caminhada. Galera, semana que vem
dia 28 de setembro, UFC Copenhagen. Grandes lutas, nós teremos 2 brasileiros no card principal, Alex Cowboy e Gilbert Durinho. A luta principal será entre Jack Hermansson e Jared Cannonier. O evento começa meio-dia de sábado e o card principal às 15 horas. Beleza? Vamos acompanhar e segunda-feira a gente se vê de novo. Valeu!